senhoras em sala de aula. Então, o laboratório, ele me permite, o laboratório, ele me permite trabalhar com os alunos de uma certa forma um pouco diferente, né? Uma proximidade maior com o aluno, uma proximidade maior com a pesquisa. E o trabalho que eu desenvolvi foi referente ao laboratório de ciências. Como esse período de ensino remoto nós estamos distante, né, do laboratório de ciências, não estamos lá presente, agora nossa escola ela é virtual, então sentimos a necessidade de trabalhar com o laboratório, né, e como fazer isso. Então, como título, meu trabalho ele fala sobre a integração da tecnologia nas salas de biologia como contribuinte para a alfabetização científica. A alfabetização científica, ela capacita as pessoas ao uso de princípios e processos que possibilitam decisões e participação nas discussões de temas que afetam a sociedade. A investigação, ela é uma das características centrais da produção do conhecimento científico. E desta forma, o ensino por investigação, ele seria um caminho deveras interessante para ensinar não só os conceitos científicos, mas as características que compõem a construção deste conhecimento, as práticas comuns, a linguagem, inclusive contemplando os três eixos de alfabetização científica. Esses três eixos, eles estão, em primeiro, como a compreensão básica dos termos conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. O eixo 2, ele é a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos políticos que circundam a sua prática, no caso, a prática do aluno no seu dia a dia, né? O eixo 3, o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. E nós temos hoje em tempos, né, muitas informações, muito fake news, muitas palavras complicadas que os alunos, eu percebo que eles reproduzem, mas eles não entendem. Por que lavar as mãos limpar as mãos constantemente? Por que lavar com álcool? Por que lavar com álcool, passar o álcool em gel, lavar as mãos? Mas eles não, alguns não compreendiam o porquê, né? Como que eu estou me prevenindo? Então, diante desse ponto aí, foi que começamos a trabalhar esse tema. Um dos pontos também que começamos a trabalhar esse tema. O ensino por investigação, ele trata os conteúdos de biologia de forma mais integrada, relevante e contextualizada, desenvolvendo habilidades envolvidas no fazer científico, o que contribuiria, né, o que contribui para a alfabetização científica. Então, foi relacionar, foi pegar o ambiente, o momento que estamos vivenciando, trabalhar o laboratório de ciências de uma forma remota e incentivar e desenvolver, né, a alfabetização científica, porque ele é um elemento norteador, né, do ensino de ciências. Embora não seja uma estratégia de aprendizagem a ser realizada apenas no período remoto, que são os laboratórios remotos, uma vez que esses mecanismos de ensino relacionados, tecnológicos, relacionados às tecnologias da informação e comunicação, são contribuintes efetivos quanto à apropriação do conhecimento científico e à potencialização do uso de recursos tecnológicos educacionais, com práticas pedagógicas que venham desenvolver a satisfação, o interesse e a participação das aulas de biologia. Outro ponto também que observamos foi a não frequência do aluno, a diminuição na frequência do aluno, por diversos fatores, né? Seja ele por falta dos recursos tecnológicos, porque muitos estão trabalhando, ajudando os familiares, porque não, de fato realmente não tem os recursos tecnológicos, não tem acesso à internet, e outros porque estão desmotivados, né? E essa prática foi um incentivo à motivação. E uma das perguntas de partida era: qual é o papel da escola nesse novo normal que temos como ensino remoto? Para que ocorra de fato o ensino de ciências, a integração dos conhecimentos e a construção de saberes. Qual seria o papel da escola? Então, esse era um dos questionamentos que estavam sempre presentes, né? E diante dessas premissas, né, temos aí os objetivos, que consistem em apresentar a contribuição do uso dos laboratórios virtuais remotos nas aulas remotas de biologia, lembrando que é algo que não precisa ser somente nesse período remoto, como já foi mencionado anteriormente, né?
E no que se refere às matrizes do ensino curricular de biologia, né, para esse período remoto, também a necessidade de implementar a educação, ciência e tecnologia na educação básica e a potencialização dos usos de recursos tecnológicos, as práticas, relacionar isso com as práticas que desenvolvam a satisfação, o interesse e a participação nas aulas de biologia. Então, tentamos contemplar todos esses objetivos através do nosso trabalho. A escola de estudo é a Escola Amália Xavier, Escola de Ensino Médio Amália Xavier, o público-alvo foram os alunos do primeiro ano, A, B e C, no período de aulas remotas, que foi apenas um período de 1 mês e meio, em que tivemos uma aula por semana, uma aula de biologia por semana. Os recursos mais utilizados foram o WhatsApp e o Classroom, em que neles eram apresentados, eram colocados as atividades, eram colocados os sites, os links para acesso, o Google Meet, em que ocorrem as aulas, né? E os laboratórios utilizados foram os laboratórios virtuais remotos, do LexLab da Universidade Federal de Santa Catarina e Educational Technology Laboratório da Unicamp. Os aplicativos, um dos aplicativos que utilizamos foi o Decel, pelo EverBooks. Esse aplicativo, ele tanto pode ser utilizado em Android, como também em iOS. A maioria dos aplicativos produzidos pela Unicamp, nesse laboratório aí mencionado, eles são mais para se utilizar pelo Apple, tem um sistema iOS. Então, os nossos alunos quase não têm celular, quanto mais, né, como o Apple, né. Então, por isso que utilizamos uma versão mais de fácil acesso. Então, foram feitas leituras com os alunos e discutimos textos, e através dessa leitura e dessa discussão de textos, conseguimos compreender, conseguimos observar a produção de argumentos dos alunos diante do que era apresentado nos laboratórios virtuais. Foi aí onde surgiu, onde foi possível perceber a construção do argumento através da alfabetização científica. Aqui temos os ambientes que nós utilizamos, né, os sites, né, em que temos aqui os aplicativos, né, que são fornecidos pela Unicamp, o Decel. Temos aqui em que esse aplicativo, ele apresenta todas as células, as organelas, e esse foi o conteúdo que nós estudamos. As células, as organelas, e também a divisão celular. Por isso, que um dos textos utilizados para identificar o conhecimento científico que o aluno desenvolveu foi sobre o câncer, em que ele conseguiram identificar que câncer é transmitido por uma célula, que o câncer é uma célula que está em reprodução, que o câncer não é transmitido transmitido uma virose, uma bacteriose, então não é uma doença transmissível. E aí também fizemos o uso do YouTube, tá? Com aulas que já estão lá gravadas no site também da Unicamp, que não falam somente sobre célula. Aqui, ó, fala muito bem sobre célula vegetal, fala sobre relações entre seres vivos, mas que foi uma oportunidade que apresentamos aos alunos que eles não precisavam, em ciência, estudar somente aquele assunto. Ele poderia ampliar os conhecimentos. Então, durante as aulas pelo Meet, eram apresentados aos alunos o laboratório. A gente fazia visitação ao laboratório remoto. O contraturno, em outro momento, ele ia lá navegando. Nos laboratórios remotos, ele tem além de várias experiências que acontecem, né, constantemente ao vivo, e outras que já estão programadas, né, gravadas, que você pode assistir. E um dos mais solicitados pelos alunos era o microscópio remoto, em que eles iam lá, clicavam no aumento de tela, para ver a diferença da estrutura foliar no aumento de tela, no aumento de lente, uma maior, outra menor, um alcance maior, um alcance menor. Tem uma fila de espera em que o aluno clica lá para esperar, entre na fila, ele clica lá para ficar esperando, mais abaixo
a luz do microscópio, ele clica lá para a luz acender e assim ele visualizar. E depois que ele faz essa visualização, ele participa de um questionário, tá? De cada experimento tem um questionário. E aí, nesse questionário, ele vai apresentar tudo aquilo que ele compreendeu, que ele entendeu, vão ter as dúvidas. O ruim disso tudo é porque a gente não recebe um feedback, o professor ele não recebe, né, o feedback com relação ao que o aluno fez ou não fez. Ele mesmo, se ele visualizar sozinho, ele vai ver o quantos que ele acertou, quantos que ele errou, vai ter um nível de compreensão, apresentar lá um nível de compreensão do conteúdo. E aí o aluno passa para a gente, mas a gente não tem acesso ao que o aluno fez. Tem vários cursos também dos laboratórios remotos, tanto da Unicamp como o RexLab, e não só da área de biologia, não só da biologia, mas toda a área de ciência da natureza, química e física, e tem até alguns experimentos de matemática. Outro ponto bem interessante que eu achei foi essa parte aí da investigação. Então, ele não só visita o laboratório, ele não só olha o laboratório, né? Ele vai fazer uma investigação. Ele está participando do experimento, então ele vai ter a construção do conhecimento, ele vai ter uma contextualização, vai ter lá as orientações que ele vai seguir, vai ter investigação, ele vai realizar o experimento, ele vai fazer um relatório sobre o experimento, e o que nós recebemos de relatório do experimento dos alunos foi apenas um relatório verbal, certo? Então, dialogamos sobre as experiências que eles tiveram. E aí, não somente sobre um tema, né, como eu já havia falado, são vários temas na biologia que estão disponíveis. Como aí nós temos os reflexos nervosos. E como resultados, o que foi que nós tivemos? Percebemos que a frequência nas aulas no MIT, ela teve um aumento de 15%. Para a gente é muito gratificante isso. Por quê? Porque a ausência dos alunos, ela estava imensa. Então, um aumento de 15% na frequência da aula de biologia foi bem satisfatório. E quais foram a ocorrência dos indicadores de alfabetização científica nos diálogos durante as aulas remotas? Então, analisamos que a organização das informações, a classificação das informações, o raciocínio lógico, o levantamento de hipóteses e a argumentação, elas estavam presentes no diálogo dos alunos, no que eles comentavam, no que eles falavam, uma vez que na organização das informações, surge quando os alunos, eles preparam as informações já existentes, eles pegavam informações que eles já tinham, certo? E arranjavam essas informações, o conhecimento prévio, classificaram essas informações, sempre que presente, quando os alunos buscam estabelecer características para dados obtidos. Então, eles pegaram as informações que já conheciam, classificaram essas informações e começaram a unir com as informações adquiridas, construindo aí um raciocínio lógico, que está relacionado diretamente com a forma como o pensamento é exposto, como as ideias elas são desenvolvidas. Então, eles tiveram uma organização das ideias, ao pegar o conhecimento prévio com o conhecimento adquirido e começar a construir os conceitos. Então, tivemos o levantamento de hipóteses, no momento em que os alunos, eles fizeram as suas suposições, e se utilizaram o e se muito, e a argumentação, né? A partir daí, aqui apresenta as justificativas possíveis de avaliar a conclusão e os dados que levaram a ela. Aí estavam sempre presentes para defender e justificar as opiniões. Então, nos diálogos, eles sempre diziam, mas, segundo o laboratório, quando eles apresentaram uma célula, dizia que... Então, sempre tinha essa colocação dos alunos, né? Eles sempre estavam recorrendo ao que viram nos vídeos do YouTube, ao que viram no aplicativo, começaram a mudar, principalmente sobre célula, né? Principalmente sobre o câncer, e nos diálogos a gente falava muito sobre as doenças, né? As viroses, as bacterioses, e o que é o câncer, que essa era uma das grandes dúvidas dos alunos.
E concluímos que o uso das tecnologias integradas de forma significativa e contextualizada, ela apresenta-se, né, aqui como uma proposta pedagógica baseada na construção de conhecimento por meio de atividades remotas e investigativas, sobretudo com o intuito de romper os paradigmas das formas conservadoras de ensinar, porque o intuito aqui é aprender, pesquisar, avaliar com as inovações tecnológicas. Estas foram algumas das referências bibliográficas utilizadas, né? Eu aconselho aos professores de laboratório, né, para aconselho os professores de laboratório, Suas ou não, considerações, né, professora. professores a acessar esses laboratórios móveis, certo? São de grande valia, são de grande importância, e essa pesquisa, foi realizada agora em período remoto, como eu já havia falado, né? O uso dos laboratórios foi utilizado agora no período remoto, mas eles podem ser utilizados em aulas presenciais, né? Então, podemos levar os alunos para o laboratório de ciência, para o laboratório de informática, pode ser uma atividade feita em casa, como a maioria dos nossos alunos fizeram, e a discussão dos resultados, né, das pesquisas que eles fizeram, das visitas que eles fizeram, foi feito no Meet, pelo Meet. Então, foi apresentado aos alunos pelo Meet e as discussões também pelo Meet. Então, obrigada pela participação de vocês em me ouvir, certo? E é isso.